O framework PERC é um framework que eu gosto muito, é do Greater Good Science Center, da Universidade da Califórnia em Berkeley, que são as iniciais para Purpose, Empathy, Resilience e Kindness. Foi um framework que eles criaram justamente para ajudar os líderes a lidar com os liderados em termos de engajamento, trazendo para uma felicidade maior dentro do ambiente de trabalho. Então, como é que a gente gera essa felicidade, que é algo tão abstrato, para criar um clima super bom para poder trabalhar e gerar resultados e, com isso, ser uma coisa de longa duração, né? Ter um clima bom no longo prazo. Então, a gente começa justamente com o propósito, que é da onde todo mundo começa, tá inclusive muito em voga essa questão do propósito. A gente às vezes até brinca na consultoria que ninguém mais quer vender sabonete, porque todo mundo acha que agora só pode ter um propósito muito nobre, que alguns propósitos são menos nobres que outros e que não tem nada a ver isso, né? Pelo contrário, cada coisa tem seu lugar na sociedade. E como que eu encaixo esse propósito com os meus valores, com o que eu estou buscando, para onde eu vou, como que eu quero a minha carreira, né? Depois que eu tenho esse norte, é que eu vou entender como que eu uso daí o meu soft skill da empatia, que é se colocar no lugar do outro. Então, eu como líder, como que eu me coloco no lugar dos liderados para entender o que está faltando de recursos, o que eles precisam de suporte, o que eles precisam de treinamento, o que está faltando no dia a dia deles, como que eles podem fazer um job crafting melhor, que é, na verdade, moldar a posição em que eles estão para algo mais bacana do que eles gostam de fazer, que, por exemplo, uma moça que limpava o hospital colocou que o trabalho dela era limpar o hospital, mas que quando ela ia nos quartos dos pacientes, ela trocava os quadros de lugar. E aí perguntaram para ela, mas por que você troca os quadros de lugar? Não é seu trabalho? Ela falou assim, não, porque eu acho que os pacientes eles devem ficar cansados de ficar todo dia no quarto, né, sem poder ver nada diferente. Então, quando eu troco os quadros de lugar, eles pelo menos veem outros quadros e tem uma sensação de que estão num ambiente novo e eu acho que isso pode ajudar com a recuperação. Então, é uma ideia maravilhosa e é uma forma dela transformar um pouco do trabalho dela, que é simplesmente limpar, em algo como uma expressão artística, porque ela está trabalhando ali com o design do quarto de hospital sem atrapalhar o trabalho dos médicos e das enfermeiras, né? Então é um pouco isso, dar esse espaço. Eu, como chefe empático, vou dar esse espaço para as pessoas também trazerem outros itens ou outros escopos que podem ajudá-los a ficar mais felizes com o trabalho deles. A resiliência, que é super importante em termos de manter o trabalho no longo prazo, o engajamento, a felicidade, o clima, porque em todo trabalho acontecem 1 milhão de coisas difíceis, não tem como. E quanto mais rápido a gente volta para o nosso centro, mais fácil a gente lidar com as outras coisas e mais fácil de trabalhar em conjunto. A dificuldade de trabalhar em equipe é que um está de mau humor num dia, o outro está reclamando no outro, o outro está se fazendo de vítima no outro dia. Então, é difícil você manter um clima gostoso quando cada um está de um jeito, né? Então, até o líder ele tem um pouco essa função de trazer o tom do clima todo dia. Então, se eu vier com uma alegria, se eu vier com uma energia um pouquinho melhor, o time tende a entrar na mesma vibração, né? E por último, a gentileza. E a gentileza é um dos itens mais importantes que a universidade mostra para criar esse engajamento. Porque é como as pessoas se sentem no dia a dia. Se eu estou valorizada, se meu chefe é gentil comigo, se meu chefe entende as minhas questões pessoais, se meu chefe me dá a atenção que eu preciso, eu me sinto valorizada ali naquele lugar. E mesmo às vezes não tendo um mundo ideal em termos de salário ou um mundo ideal em termos de recursos, eu vou me sentir bem nesse lugar. É um pouco do que acontecia na Disney quando o Walt Disney começou a trabalhar nos parques. Era uma situação muito complicada, porque era um descampadão, era um pântano enorme, né? Eles aterraram e aquele sol da Flórida é infernal, os caras cavando o dia inteiro, trabalhando em construção, que é uma coisa que fisicamente exige muito. E naquela época na Flórida, o lugar onde ficam os parques da Disney era muito longe de tudo, né? Até porque ele queria esse isolamento propositalmente. Então os trabalhadores, eles não viam família, ficavam semanas sem ver os filhos, não viam os amigos, então era uma situação horrorosa. E ele não podia pagar muito, porque era uma construção gigante, megalomaníaca, então não tinha tanto dinheiro assim, principalmente na época, né?
E o que ele fazia era trazer muito esse senso de validação. Como o seu trabalho é importante para nós, o como o que você está fazendo está construindo magia, o como você aparecendo aqui todo dia para ajudar a gente a tornar esse sonho realidade é fundamental para o que a gente está fazendo. Então, fazer a pessoa se sentir parte desse todo, desse propósito, né? Então, é um pouco isso que a gente tem que criar no nosso ambiente de trabalho. Na nossa consultoria, a gente fez uma pesquisa sobre gentileza corporativa há alguns anos atrás e apareceu muito que as pessoas hoje em dia dão muito mais valor a isso do que a outros benefícios, como salário, como férias ou como qualquer outro tipo de coisa importante. Por quê? Porque traz esse senso de pertencimento e traz também esse entendimento de que eu sou parte dessa engrenagem, de que o que eu faço é importante, o que eu faço precisa aparecer. Isso é muito comum em empresa pequena, mas em empresa grande é difícil de perceber isso. Então o chefe tem esse poder de trazer um pouco desse tipo de sentimento